Vamos lá? Pode ir. Pode ir lá, Wagner. Pode. Bom dia a todos. 43ª Sessão Ordinária 2018, Câmara Municipal de Japeri. Peço ao senhor secretário que faça abertura para a presença dos senhores vereadores. Está entrando aqui não, vai. Encontram-se presentes 6 vereadores. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Japeri sob a proteção de Deus. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 42ª Sessão Ordinária 2018, Câmara Municipal de Japeri. Aos 30 de agosto de 2018, às 10 horas e 25 minutos, no plenário deste Poder Legislativo Municipal, deu-se início à 42ª Sessão Ordinária 2018 da Câmara Municipal de Japeri. O senhor presidente em exercício solicitou aos senhores vereadores que registrasse a sua presença. Encontra-se presente os seguintes vereadores: Guigo da Padaria, Val, Márcio Manequinha, Helder, Clésio Pedrosa, Ivan Silva, Wendel Coelho, Pastor Alex Gonçalves e André Grilo. Havendo quórum regimental, o senhor presidente em exercício declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: declaro aberta a sessão ordinária sobre a proteção de Deus. O senhor presidente em exercício solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 8 votos sim, estando presentes 8 parlamentares. O senhor presidente em exercício solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente sobre a mesa, que constou das seguintes matérias: protocolo número 007/2018, edital de convocação do excelentíssimo senhor presidente em exercício, comunicando aos demais vereadores, com base na lei orgânica e regimento interno, comunicando que está marcada para o dia 28 de setembro de 2018, sexta-feira, às 10 horas, a sessão da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Japeri para o biênio 2019-2020, no plenário da Câmara Municipal de Japeri. Não havendo mais expediente a ser lido, o senhor presidente em exercício franqueou a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos, com direito à parte. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: vereador Helder, vereador Márcio Manequinha, vereador Ivan Silva. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente em exercício solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não havendo expediente em primeira discussão, o senhor presidente em exercício solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Não havendo expediente em segunda discussão, o senhor presidente em exercício deu por encerrada a sessão, marcando a outra para a próxima terça-feira, dia 4 de setembro, às 10 horas, no plenário deste Poder Legislativo Municipal. Eu, Wagner Trajano Alves, protocolo geral e relator de ata, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos membros da mesa e os vereadores que desejarem. Em discussão, a ata. Em votação.
tem expediente servido, não. Oito votos sim. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido, senhor presidente. Não havendo expediente a ser lido, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Ivan Silva. O vereador tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia a todos, público presente, senhores vereadores, presidente em exercício. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui nesta casa de leis, nessa casa do povo. Eu quero aqui falar de um problema que não pegou desapercebido, mas muitas pessoas já estavam esperando. Mas é triste você ver um pai de família, uma mãe, que depende de um salário de R$800, de R$900, perder o seu emprego na sua própria cidade, no seu próprio município, e isso é muito chato, muito triste para essas famílias. Eu fiquei muito indignado com isso, mas eu quero acreditar que essas pessoas poderão ter uma nova oportunidade, porque foi complicado demais. Quase todo dia recebo agora várias mensagens, pessoas pedindo para fazer intervenção, mas tem coisas que não cabe a nós, né, como vereador. A gente vai fazer pedidos, mas aguardando uma resposta positiva. E o meu lamento hoje é por essas pessoas que foram, cortadas da folha de pagamento. E com muita tristeza a gente vem falar nesta manhã sobre este assunto relacionado à educação. Nós tivemos na sessão anterior falando sobre a educação, sobre o problema de educação. Só que o problema de educação não é só no município de Japeri, não, tá? Saiu ontem, foi ontem, melhor dizendo, a pesquisa, o resultado do IDEB, que avalia a educação no Brasil. E o estado do Rio de Janeiro, doutor Mourão, foi o menor. Está abaixo de todos os outros estados no Brasil. É com muita tristeza, mais uma vez, que nós aqui, falando de educação, e dessa vez apontando para o estado do Rio de Janeiro como o pior de todos os estados do Brasil. Eu acredito que a base é a educação. Precisamos melhorar a nossa educação, e eu tenho certeza, o Brasil que eu quero é esse, um Brasil com mais educação. Apesar de quando criança não gostar muito de ir à escola, mas a educação é a base de tudo. Nunca troque a educação por nada nesta vida, porque a educação é o conhecimento, e sem conhecimento você não é nada. Agora, com conhecimento, ninguém te engana. Com conhecimento, ninguém te dá pernada. Com conhecimento, você vai longe. Quero agradecer a Deus mais uma vez por esse dia maravilhoso,
e dizer que o meu gabinete está à disposição de todos. Todos os nossos munícipes. Gostaria depois, pastor, quando encerrar aqui o expediente, de poder entregar uma moção de louvor ao jornalista Fernando Del Castillo. Tá bom? Com certeza, Vossa Excelência. Tá bom. Obrigado, gente. Um bom dia a todos. Que Papai do Céu nos guarde e nos conceda um dia de muita paz. Obrigado. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Kiko da Padaria. O vereador tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Público presente, muito bom dia. Bom dia, doutor Mourão, nosso ilustre procurador, eterno procurador, sempre procurador. E Rodrigo, também assessor da Prefeitura, do Executivo. Eu venho aqui, eu não, na verdade, nem viria à tribuna, porque eu estou ali fazendo um atendimento, porque existem algumas mães, né, que elas estão aí pleiteando o retorno da Carol, que é uma pessoa extremamente competente e que trabalha, né, ela auxilia o médico, e as crianças especiais, né, elas acostumam no dia a dia com a pessoa, ainda mais uma pessoa que lembra do aniversário, do Dia das Mães, entendeu? Então, assim, é um conjunto de coisas que funciona. E eu não consigo entender que critério é esse que é usado, que tira um que trabalha e deixa um bando de preguiçoso. Porque tem muito vagabundo que não trabalha. A verdade é essa. Você até me perdoe, gente, mas eu não sou muito cauteloso para poder, quando eu falo, quando eu vou me expressar com esse tipo de pessoa, é igual à educação. Os pais de família, um salário desse que, vamos respeitar. Eu sei que faz falta, porque a gente só vê, só percebe quando perde. Mas é menos que um salário pouca coisa, né, com seus descontos, mas faz falta. Você tendo aquilo ali certo todo mês, você pode contar. Aí o critério que aquela moça lá, como é que é o nome dela? Cuca, não, é Roberta, não é isso? Secretária de Educação, ela não tem critério nenhum com nada, ela está preocupada em eleger o marido dela. Está preocupado em fazer campanha. Agora é muito fácil, gente. Vai tirar, vai botar para fazer campanha. E como é que fica a questão da educação? Dizer que a educação está de qualidade? Mentira. A gente sabe que não está. A gente sabe que falta muita coisa. A gente sabe que há esforços, né, da parte do Executivo para poder melhorar? Mas não tem critério nenhum por parte da secretária de Educação, né? E, por sinal, uma eterna secretária de Educação, parece até que é concursada. É sempre a secretária de Educação e continua fazendo a mesma besteira, cometendo os mesmos erros. E a população vai pagando o preço. Vai pagando um preço absurdo, porque, olha só, criança na rua, não tendo o que fazer, fica à mercê de quem? Do tráfico de drogas. Infelizmente. E a gente continua fazendo discurso, o tempo continua passando, a população vai vendo a banda passar e não se resolve nada. Como é que pode? Voltando a Carol. Manda a Carol embora, o médico pediu demissão. Ela é assistente do médico. Espera aí, não tem outras pessoas para tirar? Tem. Tem sim. Eu conheço um montão aí que está à toa no meio da rua. Então tem que tirar. Não tem condições. Tem que retornar com essa senhora. Está aqui a foto, Ivan. Deixa eu ver aqui. Aí, que coisa linda. Está aqui, acho que é difícil vocês, né, conseguir ver. Mas, olha só o que ela faz. Olha o trabalho. Gente,
Eu conheço só o trabalho da Carol. Eu não conheço quem é a pessoa da Carol. Então, gostaria de, líder de governo, nós que pertencemos à base do governo, não vou me isentar da responsabilidade, nós temos que resolver. Que, sinceramente, já estou cansado de vir a essa tribuna, quantas e quantas vezes estou cansado de ouvir essas propagandas eleitorais, a televisão. Agora é uma maravilha, todo mundo resolve tudo. Nós vamos melhorar a saúde, a educação. Mentira, por que não melhorou antes? Perdemos historicamente, perdemos culturalmente o museu. Olha como nós retrocedemos. Pesquisas, pelo amor de Deus, gente. Aí agora vão liberar verba. Aí foi um rapaz lá, que eu não sei o nome dele, né? Um que tem um papão, parece um sapão. Como é que é o nome dele? Cabelo amarrado, que é candidato a governo do Estado. Tarcísio, MC Sapão. Vai ele para lá fazer manifestação ontem. Ué, por que não foi antes? Vai resolver? Resolve nada, conversa fiada. Uma coisa eu falo para vocês. As mães estão ali, tem mãe aqui, pelo amor de Deus, discurso não é para a plateia, eu não estou preocupado com quem vai achar que está bom, que está ruim, não estou nem aí. Mas olha só, se não resolver, eu vou falar para vocês uma coisa. Guigo, o mandato é meu, não devo nada aqui, o mandato é meu, eu respondo por mim. Sinceramente, eu vou virar as costas para o governo. Se não resolver o problema da Carol hoje, eu vou virar as costas para o governo. Já estou deixando bem claro, porque você é representante do governo também. Se não resolver esse problema, queria eu que resolvesse o problema de todo mundo. Mas não dá. Financeiramente está quebrado o Estado, o país, por causa da roubalheira. Por causa do bando de bandidos. Se não resolver o problema da Carol hoje, eu viro as costas para o governo. E vocês vão ver aqui. Se não resolver, a partir da outra sessão, eu não estou na base do governo. Bom dia. Questão de ordem. Por enquanto é proibido o público se manifestar. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Helder. O vereador tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes. Quero direcionar a palavra à nossa amiga ali. Sei que ela deve ter um motivo muito forte, um motivo muito importante. Sei que deve ser de relevância para ela pedir para se expressar aqui, mas infelizmente, querida, em sessão ordinária, a população não pode usar a plenária para falar. Mas quero deixar um convite para você aqui, para participar das audiências públicas que acontecem aqui nessa Câmara de Vereadores, principalmente na de prestação de contas do Executivo aqui, perante a Comissão de Orçamento aqui da Câmara, onde a gente aqui prioriza a voz da população. Quem tiver alguma coisa para falar, se inscreve e pode falar à vontade aqui, a gente não cerceia o tempo de ninguém, tá bom? Tá bom, querida. Tá bom. Senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, a gente entende que chega um momento que a população fica revoltada e quer falar, e tem direito de falar, e tem que ser assim, né? As pessoas não tem que ter mais medo de colocar para fora o que está sentindo. Então, nós como vereadores aqui, representantes do povo, a gente tem que ser a voz dessa população aqui nessa tribuna, né? Acabou de surgir um assunto aqui, que é o IDEB, que é o índice que mede o ensino fundamental dos municípios. A gente tem notícias aqui, eu recebi um post aqui no meu WhatsApp com esse resultado do IDEB de 2017
aqui em Japeri. Eu estava tentando ali pegar os números ali para falar aqui corretamente, mas está muito pequenininho ali os índices, e eu não consegui ler, porque a imagem não está muito nítida. Então, para não falar aqui um número que não é verdadeiro, então a gente vai esperar. Eu não consegui, a internet lá do meu gabinete não está muito legal, eu não consegui imprimir esse documento. Então, na próxima sessão a gente vai falar, mas sei que para Japeri foi desastroso. Nenhuma escola do segundo segmento conseguiu atingir a meta. A meta, não é avançar, não conseguiu atingir a meta. No primeiro segmento, o que eu sei é que somente 4 escolas conseguiram, de 34 escolas que nós temos, somente 4 escolas conseguiu ultrapassar com um índice muito pequeno a meta, né, do Ministério da Educação. E os restantes também do primeiro segmento não atingiram sequer a meta proposta pelo governo federal. Então, na próxima sessão, a gente vai trazer esses números aqui mais esmiuçadamente. Mas olha só, pessoal, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que pensar? Foi o que eu, quando recebi esse post ontem, procurei aqui. Eu estou aqui em minhas mãos com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, edição atualizada até março de 2017. Essa lei, ela que direciona, diz o que tem que ser feito nos municípios em relação à educação básica. Então, o que está acontecendo com o Japeri? Sequer cumpre essa lei aqui. A gente sabe de todas as dificuldades que todos os municípios estão passando, mas cumprir a lei é o mínimo que a gente tem que fazer. E olha só o que diz o artigo 24 da LDB. A educação básica nos níveis fundamental e médio, médio não é o nosso caso, que o ensino médio é dever do Estado, né? Então, mas o ensino fundamental é nosso. Será organizado de acordo com as seguintes regras comuns. A carga horária mínima atual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, se a gente não consegue manter o mínimo, que é 200 dias de aulas e 800 horas, como que nós vamos atingir, pelo menos, as metas do Ministério da Educação? A gente sabe, a gente anda pelas ruas todo dia, eu desafio qualquer um aqui, eu acho que todo mundo já sabe disso, que ir na porta de uma escola de Japeri, que a gente vai ver os alunos não tem aula. Todo dia tem um motivo para não ter aula. Um dia não tem água, no outro dia falta o professor, no outro dia as escolas que são perto das comunidades têm operação da polícia e não tem aula. A população, às vezes, um áudio aí de que tem uma operação da polícia, o próprio funcionário, a gente sabe que o próprio funcionário da escola já bota um terror, porque tem muito vagabundo também que não gosta de trabalhar, aí já fecham as escolas para poder não trabalhar. O profissional de Japeri sem estímulo nenhum para trabalhar, já há 4, 5 anos que sequer repõem as perdas salariais. Como que a gente vai atingir essas metas? Como que a gente vai melhorar o nosso IDEB? Impossível isso. Isso é impossível. E outra coisa, tem uma receita. A gente sabe como que é a receita de bolo. Se você botar a farinha na medida certa, os ovos, o leite, o bolo vai sair direitinho. Você botar lá no forno, né, no tempo necessário, o bolo vai ficar legal. Agora, junta a crise com incompetência, uma secretária que já está há 6, 7, 8 anos aí como secretária, com uma equipe que está em volta de incompetente. Como que a gente vai? Não cumprem a lei. Como que a gente vai melhorar o nosso IDEB? Como que nós vamos tirar nossas crianças das escolas? Então fica difícil. Esse governo, não só esse, os outros, ela é secretária desde o primeiro mandato do ex-prefeito.
Mas esse governo, que ainda faltam aí 2 anos e meio aí de governo, tem que tomar medidas drásticas. Porque senão, no final desses 2 anos e meio, não vai sobrar nada, não vai existir mais Japeri. A gente falava aqui na legislatura passada que Japeri parece que tinha passado uma nuvem de gafanhoto aqui, que tinha destruído tudo. E entrou um novo governo que não conseguiu parar com isso também. Manteve aí mais da metade do outro governo. Então, a população foi às urnas em 2016. Japeri foi um dos municípios que menos abstenção teve. A gente vê aí, só você pegar os números da eleição de 2016. Japeri, eles foram às urnas, né, democraticamente, escolheram uma pessoa, porque confiaram, né, que iria montar uma equipe. E essa tragédia que a gente está vendo. Então a culpa não é da população, não. A população acreditou, foi lá, fez o seu papel, votou. E agora? A gente só vem aqui para dar notícia triste, que não atingiu a meta do IDEB, que não tem policiamento, que não tem isso, que não tem aquilo. E algumas pessoas usando a estrutura do governo, usando a máquina administrativa para eleger os seus candidatos. E a população não está nem aí para a população. Isso é um absurdo. Então, daqui a pouco a lei orçamentária anual vai chegar nessa casa para a gente estar votando. A gente tem que fazer o nosso papel. Mas peço aos companheiros, vamos pedir aqui auxílio ali, a nossa procuradoria, para a gente fazer emendas no orçamento, direcionar dinheiro do orçamento para onde a gente acha que eles têm que fazer nas políticas públicas educacionais, nas políticas públicas de segurança. Não é bom haver essa interferência de poder. Bom seria que o governo planejasse um orçamento enxutinho, um orçamento organizado, para não precisar a gente aqui legislar lá né, haver essa interferência. Mas já que não acontece isso, a gente tem que fazer o seguinte, emendar o orçamento e dar um mínimo de suplementação para eles, que aí eles vão ter que justificar toda vez que quiser suplementar o orçamento, porque o que a gente vê aqui fazem um orçamento já mal feito e no meio do caminho muda tudo. Tira o dinheiro das políticas públicas de segurança, de educação, de esporte e bota para outro lado que a gente não vê, a população não sente esse dinheiro sendo investido lá na ponta. A gente vai ter que fazer isso aqui, pelo menos eu vou fazer. Tem uma aqui, voltando à carga horária, o que eu acho que pode ser feito, senhor presidente? Aconteceram aí coisas extraordinárias durante o ano, não conseguiram ofertar as 800 horas, os 200 dias. Por quê? Aconteceu aqui, aconteceram operações policiais, o professor ficou doente, não teve aula, beleza. Vamos organizar aí um sábado para repor essas aulas, não é verdade? Chamar, os profissionais de educação também têm que ajudar nisso, para a gente ver se a gente consegue pelo menos atingir essas metas. Nós aqui nessa casa, toda vez que nós somos chamados nas férias ou no recesso parlamentar, nós somos chamados para votar algum projeto aqui que vai beneficiar a população, nós fazemos isso. Então os profissionais lá de educação também têm que fazer, doar um pouquinho do seu tempo, né? Fazer um mutirão de aulas aí no final de semana para repor essas aulas, para quando o aluno for para essa prova lá que vai medir esses índices, o aluno está preparado, porque senão não vai adiantar, senhor presidente. Verdade. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença nessa casa. Fica aqui sempre o convite para vocês voltarem. Tenham todos um bom dia. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Márcio Manequim. O vereador tem 15 minutos com direito à parte.
dia, presidente. Bom dia, procuradores. Bom dia, vereadores, público presente. Bom dia a todos. Assim, as minhas falas começo primeiramente agradecendo a Deus mais um dia, né, que Ele nos concede. Mas é lamentável tudo que está acontecendo, não só dentro do nosso município, em torno, né, que é o Estado, o Brasil, essa crise total. E só que a gente vê isso de perto dentro do nosso município. Eu hoje, como líder de governo, eu vou até procurar, após a sessão, o prefeito, para falar pelos acontecidos. Por favor, secretário, acompanhe aqui, por gentileza. Aproveitando que o secretário está aí também, de saúde, vamos também bater um papo com ele, para rever algumas coisas que está acontecendo, essa demissão, que infelizmente nós sabemos que é uma coisa que não é do nosso agrado, mas infelizmente, segundo o governo, fala que foi necessário, determinação judicial, enfim. Então vamos tentar fazer um outro mecanismo. Então, quando eu falo aqui, que às vezes até sou repetitivo, na questão que eu busco melhoria nas indústrias, eu busco melhoria nos comércios, justamente para isso. Sabendo que hoje o maior empregador é a prefeitura.